corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo... Graça e paz, meus irmãos. Que alegria novamente estarmos reunidos aqui no nosso café virtual. Eu sou o professor Daniel Oliveira, da comunidade Fidelidade, e este é o programa Café Virtual. Sejam todos bem-vindos nesse cafezinho, acompanhado de entrevistas, testemunhos e um bom bate-papo, que é o mais interessante nos cafés. Sempre feito à luz da Palavra de Deus, também com um pouco de teologia, filosofia e, é claro, com o café e a fé bem acentuada. Então, nesta noite, eu quero acolhê-los mais uma vez, de coração aberto para partilhar com vocês. Aos internautas que já estão conectando, eu vejo aqui o pessoal acessando, peço que você compartilhe o link com seus amigos, sua família, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e afins, né? Todas as redes sociais que você puder nos ajudar. Aproveito e peço que você compartilhe e também se inscreva no canal. Nós precisamos chegar nos 1000 inscritos no nosso canal do YouTube para poder transmitir vídeos direto dos móveis do celular, que fica mais prático para os membros da comunidade. Então eu peço que você se inscreva também e convide os seus conhecidos a se inscreverem no nosso canal. Eu já agradeço a sua colaboração. Quero iniciar este programa rezando com você, pedindo que a Virgem Santa esteja conosco e o Espírito Santo de Deus. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós temos hoje convidados importantes aqui com a gente, queridos irmãos. Eu recebo hoje aqui no nosso programa
a Vanessa Melo e o Vanessa Nogueira e o Edson Melo, não é? Confundo aqui os nomes. Sejam É bem-vindos, tudo viu, meus Melo. irmãos? É tudo Melo também no É final, não tudo é? Melo, é verdade. Que Muito alegria. obrigada, que a alegria toda nossa em estarmos aqui nessa noite tão especial, partilhando a luz da palavra e tomarmos esse café, né? Esse lugar onde nós entendemos que a presença de Deus se faz presente. É muito gratificante para nós da comunidade Anunciação esse convite, Daniel. Muito obrigada. Eu que agradeço desde já vocês terem aceitado, disponibilizado aí a agenda, não é? Vanessa é psicóloga aqui em Santo André, o Edson Mello é fundador da comunidade Anunciação, também estudante de psicologia, pelo que eu sei, né? Edson vai partilhar com a gente já já. Então eu fico muito grato de vocês terem aberto a agenda para partilhar conosco nesta noite esse tema tão importante e que estamos todos nós vivendo, não é verdade? Então eu agradeço mesmo, viu? Deus abençoe a comunidade Anunciação desde já. Amém. Eu não sei se vocês prepararam aí, mas eu tenho minha canequinha aqui com o cafezinho. Ah. De vez em quando a gente molha aqui o bico, né? O pessoal pergunta o que tem nessa caneca. Eu falei, depende o que você toma no café, não é? Às vezes é um cafezinho preto, às vezes é um suco, às vezes é uma água, né? Mas a gente hoje é água, porque eu já tomei café, então a água é para molhar aqui a garganta, não é? Deixa eu, antes de a gente iniciar o nosso bate-papo, acolher aqui o pessoal. Eu estou vendo que tem uma turma já entrando aqui, olha só. O Luciano Macedo, seja bem-vindo, viu, Luciano? A Kátia Santos, está desejando a paz. A Regiane Cardoso, também a Érica Negreiros, da comunidade, sejam bem-vindos. A Neuma está aqui conosco também conectada, a Cláudia Rodrigues, da comunidade. O Dalvo, a Angélica, a Gislene Ferreira Cunha está conectada. Deixa eu ver quem mais aqui. Ana Paula Sarmento, sejam todos bem-vindos, uma boa noite. E vão divulgando aí o programa que está bem legal hoje, programa Café Virtual, hoje com a Vanessa e o Edson da comunidade Anunciação. Vanessa e Edson, hoje a gente trouxe como tema a saúde mental em tempos de pandemia e isolamento. Olha, muito se tem falado das consequências do isolamento social, não é? Além de prejudicar a economia, principalmente os pequenos negócios, né, e médios negócios, há também o fator humano, a saúde, de qual nós todos estamos envolvidos em qualquer que seja esta situação, né? O que eu vejo mais complicado realmente é o fator da saúde mental do indivíduo, porque você está em casa, está com a família, mas psicologicamente às vezes a gente fica abatido, né? Então, antes da gente falar desse papo, né, para a gente entrar nesse assunto que vai render, eu tenho certeza disso, eu queria que vocês partilhassem um pouquinho da comunidade de vocês, da Anunciação. Eu já conheço por conviver com o Edson, mas quem está conectado não conhece um pouco de vocês, e também já colocar nisso como que a comunidade está vivendo, né, esse tempo agora de isolamento. Aí. Fiquem à vontade em partilhar. Bem, boa noite para todos, né? A paz do nosso Senhor Jesus e o amor da bem-aventurada Virgem Maria esteja por todos. Amém. A nossa comunidade, ela começou o seu caminho no ano 2007. Aconteceu em Sorocaba, interior de São Paulo, um evento, um encontro entre a Renovação Carismática Católica e as novas comunidades. Lá, nesse evento, estavam lideranças, tanto da Renovação Carismática como das novas comunidades. E o tema desse evento era alinhar, né, as questões que haviam entre a renovação e as novas comunidades, para se ajustarem, né? Eu fui nesse encontro a convite do coordenador diocesano, sem até mesmo saber por que eu estava indo lá. Contudo, tinha no meu coração já algo que deveria estar rezando, que era a mudança do nome do nosso grupo de oração, que chamava-se Caminho Seguro, a qual não poderíamos mais continuar com esse nome, porque tinha uma comunidade cujo Valmir Alencar ele tinha fundado já, ajudado a fundar, aliás,
com esse nome, e outra comunidade evangélica em Bebedouro, né? E esses dois estavam com esse nome, Caminho Seguro. Inclusive, estava até um processo judicial para quem ficaria com esse nome. Então, quando nós fizemos um segundo Mega Show Católico, promovemos aqui o nosso grupo de oração, fui surpreendido por uma pessoa dessas que disse que haveria, que eu não poderia usar esse nome. Então, eu comecei a pensar no outro nome e fui para esse retiro já pensando no nome. E Entendi. na volta do retiro, me veio no coração, então, várias inspirações, que a priori, no começo não entendi, mas depois, à luz do Espírito Santo, a qual eu fui colocando essas primeiras aspirações, acabou se originalizando numa fecundidade da comunidade católica Anunciação. Levei as inspirações ao conhecimento do sacerdote, né, que na época era o padre Vanderlei Ribeiro, e logo ele ter abençoado, né, essa iniciativa, nós demos início a toda a trajetória da comunidade. Amém. E começaram já, quantos membros vocês são hoje? Estão situados aonde, Edson? Olha só, hoje nós somos em 12 membros na comunidade, membros efetivos. Nossa sede, né, já falando um pouco sobre essa questão da nossa comunidade, nossa sede ficava ali na Rua Jabri, em Santo André, aqui, né, e Vila Assunção, e por motivo dessa pandemia, esse impacto, né, que gerou no financeiro, foi acometido vários pequenos negócios, né, como você disse, o Daniel. E os proprietários da casa, eles tinham uma loja que era de material pós-cirúrgico. Então, uma vez afetada o rendimento da família, tendo que fechar essa loja, então eles foram se ajustando e tiveram que relocar um membro da família para dentro dessa casa, a qual era a sede da nossa comunidade. Então, nós estamos vivendo uma transição nesse momento, né? Tivemos que retirar os pertences da comunidade lá de dentro e estamos em oração para que, conforme a vontade de Deus, num tempo oportuno, nós possamos estar adentrando um outro local. Amém. E como que vocês estão vivendo aí, como família e também como comunidade, esse período de pandemia, além da transição da casa, da comunidade? Olha só, né? A gente acha que às vezes está passando por alguma dificuldade, outros estão tendo que, inclusive, mudar a sede aí. Que coisa, né? Como que vocês estão vivendo esse tempo? Como que mudou os apostolados da comunidade? Também os atendimentos, a Vanessa, os estudos, muda tudo, né? Partilha aí o que vocês têm experimentado nesse tempo. Na verdade, assim, muito descansa ao meu coração que o nosso carisma, né, ser presença da ação do Espírito, ele vem atrelado a uma pessoa, né? A Virgem Maria é a guardadora desse carisma. Eu entendo que essa mudança, inclusive de localização, ela é uma graça para nós, né? Porque nos convida a um novo posicionamento, a um novo, que ainda está encoberto, mas toda a transição, toda a realidade atípica, ou até mesmo adversa que nos visita, nos convoca um posicionamento. E eu penso que a comunidade, nesse momento, porque foi tudo muito recente, nós fizemos a retirada do material sexta-feira, e tinha um estúdio muito bem estruturado ali, então teve que tirar todas as estruturas, mas foi difícil a mudança, não foi só retirar uma mobília, por exemplo. Então, nesses 15, 20 dias, o nosso foco era onde nós poríamos todo esse material, visto que nós não tínhamos agora uma acessibilidade para uma procura de casas, as imobiliárias não estão abertas, então nós tivemos algumas pequenas dificuldades,
mas que eu acredito que esteja dentro do natural ante a realidade social. Então, a vivência, eu acredito que nos foi inspirado uma forma de mantermos esse apostolado, estando vivendo o mês de maio, mês que comumente é muito comum que a comunidade faça bastante missões. Então, Sim. nos foi inspirado esse especial de maio, onde eu, Edson, e uma pessoa que participa da nossa comunidade do Ministério de Música, que é nossa vizinha, e que nós também sabemos do isolamento dela, e ela sabe do nosso, ela vem até a nossa casa e a gente faz essa transmissão. É uma maneira que nós encontramos de manter essa espiritualidade, visitando os lares, porque nós não temos o grupo de oração. Nós não estamos fazendo o grupo de oração, mas diariamente estamos fazendo a palavra meditada, muito breve, mas para que nós pudéssemos também estarmos em missão nesse mês de maio. Vale a pena ressaltar também que o nossa comunidade tem um grupo fechado no WhatsApp, a qual sempre ali nós estamos conversando e orientando os membros a respeito de algumas realidades importantes da nossa regra de vida, e além das reuniões que nós conseguimos fazer, assim como estamos fazendo essa, com chamada de vídeo, orientando e encorajando os membros, até mesmo porque entendemos que comunidade não se resume num espaço físico, né? Mas comunidade somos nós. Mas de uma forma ou de outra, a nossa rotina, para nós, membros da comunidade Anunciação, ela, como nós não temos, como posso dizer assim, nossas formações é um domingo por mês, é um acompanhamento uma vez por semana, nós não temos muitas questões de estar indo até a comunidade, nós conseguimos administrar esse tempo com muita tranquilidade. Entendi. Então aquela casa que nós tomamos cafezinho aí na última reunião das comunidades, não tem Não mais. tem mais. Não. Não tem Entendi. mais. Terá uma Que- outra no tempo de Deus, se Deus quiser, e vamos continuar tomando café. É verdade, graças a Deus. E vejam só, uma pergunta então para a gente iniciar o nosso bate-papo aí, como vocês têm visto aí, estudando psicologia, a Vanessa que já atende creio que há alguns anos já, né, nesta área, a saúde mental aí dos familiares, dos amigos, dos membros da comunidade neste período? Como que vocês analisam toda esta pandemia e também a pandemia do medo que está acontecendo entre as famílias? Gostaria que vocês partilhassem um pouquinho a visão de vocês. Quando nós pensamos logo em saúde mental, é muito comum vir o pensamento sobre doença mental, né? E não necessariamente a saúde mental é uma ausência de doença. Considerando o ser humano com essa multiplicidade, né? Então nós temos que ver essa integralidade bio, psíquico, social e espiritual. Então, o que nós estamos entendendo, Daniel? Nós estamos vivendo uma realidade social que automaticamente infere em muitas frentes, né? Em toda a nossa realidade. A pandemia, ela nos tira de uma rotina, ela nos tira, ela nos revela também, eu acredito, que mostra-nos a vulnerabilidade, a suscetibilidade que temos como ser, né? Que muitas vezes acreditamos que estávamos no controle disso ou daquilo. Porque a pandemia também, ela nos dificulta o acesso, né? Nós aprendemos exatamente, até mesmo com isso, tudo nos ensina, né? Tudo, inclusive o que nós podemos tirar dos enfrentamentos que nos são apresentados. Eu acredito que desde uma queda de algo que está sendo transmitido, a esse cenário inóspito que está sendo a pandemia, porque, como eu ia dizendo, saúde mental, quando nós pensamos em saúde mental, nós não pensamos apenas em ausência de doença, mas esse bem-estar integrado, esse bem-estar biopsíquico, social e espiritual. E é verdade, é verdadeiro que o Covid,
quando ele chega repentinamente, trazendo incertezas, respostas que não trazem, não revelam clareza, dúvidas, questionamentos, confrontos em todas as frentes, é natural que nós sejamos impactados, porque nós temos uma falsa onipotência de estarmos no controle, e quando nós nos deparamos com uma situação atípica como esta, nós vamos ver que o maior valor é a própria vida, algo que outrora talvez nós não tivéssemos a dimensão da beleza de sair na rua, de caminhar, de ir a uma padaria buscar um pão, com simplicidade. Então, esse impacto social, a muitos, traz impacto emocional. A outros, traz convocações de recursos espirituais. E aí a gente vai ter que olhar cada um na sua singularidade. É claro que a mídia nos apresenta uma visão generalista também, né? Ela traz esse todo, mas na verdade, se cada pessoa diante do seu cenário vai trazer os prós e os contras, afeta a todos, interfere em todos, mas como a pessoa se posiciona ante a circunstância é um recurso espiritual. O que nós temos percebido, Daniel? Eu, por exemplo, tenho uma mãe com um padecimento, um sofrimento, não por conta de Covid. Contudo, está sendo expressamente afetada, porque ela que precisaria de injeções, de médicos, não está tendo esse recurso, e ela está em sofrimento. Então, hoje nós temos medo de ir ao hospital, né? Porque as pessoas que estão indo ao hospital estão vivendo cenários. Então, o medo, ele vai ganhando uma proporção maior. E nós temos que tomar cuidado para que ele não se torne um medo até irreal, daquilo que nós começamos a fantasiar. Eu tenho pessoas, linha de frente, enfermeiras, inclusive a minha prima ontem foi afastada porque está com suspeita, já fez o exame, a minha cunhada, pessoas que estão lidando diretamente com pacientes acometidos, é notório no discurso desses profissionais a angústia, o medo, a compaixão para com o outro, porque essa dimensão espiritual inerente ao ser também nos leva a essa compaixão que todos estamos sofrendo quando sabemos uma notícia de pessoas que nós nem conhecemos. Então, há também um movimento solidário, há um cuidado com o outro, o estar em casa também é um cuidado com o outro. É um pouquinho de tudo isso. Vou abrir para você. E dentro desse contexto, né, Daniel, importante ainda, você falando de medo, não tratar, como eu já disse, o medo normal como doença. E também não tratar a doença com o medo normal. Veja que o medo dentro desse contexto que nós estamos vivendo, ele é uma coisa natural, né? Só é preocupante, só se torna preocupante quando vira um sofrimento agudo. Pois esse sofrimento agudo, ele vai nos prejudicando e nos impossibilita de lidar com tudo que está acontecendo, inclusive a tomar decisões assertivas. Nós percebemos que pela mídia gerou-se claramente, até por conta do desconhecido da parte técnica, né, dos próprios médicos, enfermeiros, infectologistas, o desconhecido gera a preocupação, e quando isso é transmitido a um ponto de vista, né, meu, claro, vocês podem colocar a posição de vocês, vira-se também a forma que se apresentou a doença e como ela foi chegando no nosso país, porque veio da Europa, né? Claro, veio lá da China, a gente sabe, foi provado, mas depois que a gente viu todo o caos que causou na Europa, e quando foi chegando aqui, a forma que foi anunciada, eu creio que causou um pandemônio, vamos dizer assim, né? A pandemia do medo mesmo, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas quantas pessoas que eu vejo, nós já acompanhávamos com a comunidade, mas agora a gente vê com sintomas de ansiedade brutalizados, assim, né? Sintomas depressivos, de tristeza, de medo, chora por qualquer coisa, cada notícia vira um vulcão dentro da pessoa. Não sei se vocês veem também
desta forma? Sem dúvida alguma, Daniel, porque isso traz, atrelado toda essa pandemia, traz uma temática que é a morte. Ela traz a morte de mão dada, Sim. né? Porque nós, culturalmente, nós não falamos de morte, nós não aprendemos sobre a morte, não lidamos com a morte. E para nós Então, quando cristãos nós deveria ser diferente, né? deveria ser diferente. E quando nós recebemos a notícia da doença, nós não recebemos apenas a notícia de um vírus que causa isso, aquilo outro. Nós recebemos as imagens É verdade. da realidade de outros países enterrando seus entes com a maior indignidade, porque se há algo que tem de doloroso em todo esse processo é você não poder se despedir, acolher, estar ali segurando o pranto daquele que você ama, seja o seu conhecido, nós não podemos estar com. Então, esse cenário, essa incerteza de quando isso vai passar, informações equivocadas, contrárias, os que estão detendo ali o poder, nós estamos vendo conflitos ao invés de conciliações e ajudas convergentes para a sociedade. Nós vemos o medo que foi instalado por aqueles que nós temos medo de perder, sejam os nossos avós, os nossos pais. Então, a possibilidade da morte se faz eminente, a realidade social impacta as questões financeiras, o estar consigo mesmo também, porque às vezes, Daniel, nós estamos tão ocupados com tantas coisas que nós estamos correndo e agora a gente teve obrigatoriamente que pararmos. Então, ajudar fazer filhos fazerem tarefas de escola, eu nunca pensei que fosse tão difícil. Eu nunca pensei que fosse tão difícil a primeira série. Aí a E gente olha vai ter como a gente está vendo pessoas reclamando disso, no sentido de que nunca tinha pensado em fazer isso e agora, de repente, o homeschooling virou prática de todos, não é? prática de todos, e aí a gente vai tendo a percepção, porque vai se revelando o valor, não que não soubéssemos o valor que tinha, mas sobretudo desse pequeno aprendiz que ainda vai ser alfabetizado, quão difícil é. Você olha a nobreza desses profissionais que labutam diariamente para formar essas crianças, para educar essas crianças. Então, quer dizer, são coisas que eram rotineiras que nós não tínhamos a dimensão do valor. Entendam, claro que sabíamos a dimensão do valor disso, mas quando isso se revela e é dado a nós a responsabilidade de fazermos, e não somos tão hábeis nesse percurso, quão difícil é. Então, é um cenário, é preciso ajustar, né, Daniel? É um tempo de fazer ajustes. Ajustes em todos os seus aspectos. Eu estava lendo que houve um estudo, né, agora das pessoas que estão falando sobre este assunto, principalmente a questão do isolamento, e o que mais os psicólogos têm falado, né, lá no IPS e em outras categorias aí que você conhece, que a ansiedade aumentou assim perceptivelmente no povo, né, por conta do desconhecido, do medo e tal, né? Alguma dica aí que poderia ajudar o pessoal nesse controle da ansiedade, do futuro, daquilo que não está nas mãos dele, né? Olha só, é importante falar, Daniel, que percebo também eu aqui, né? Inclusive, estamos até desenvolvendo um trabalho do nosso grupo para a faculdade, né? Que a faculdade pediu para o nosso semestre aqui, é sobre essa questão que envolve esse momento que estamos vivendo da pandemia. E percebo diante dos estudos que a exacerbação da ansiedade é algo que tem um grau maior em todo esse contexto. E veja, é normal a gente estar ansioso? Sim, é normal um certo nível de estresse, é normal não se sentir bem, né? Nós não precisamos se preocupar com essas sensações. Porém,
nós devemos nos perguntar se a ansiedade que estamos vivendo, ela realmente é esperada diante desse quadro, ou se ela está passando do ponto e virando uma doença. Isso é algo que tem que ser observado, até mesmo porque nós sabemos que o Brasil em primeiro lugar no mundo, é o país, em primeiro lugar do mundo, onde as pessoas sofrem de ansiedade. Ele bate o recorde. E é importante checar, né, esse nível de ansiedade que nos leva, né, a vivenciar esse momento. Podemos dizer, então, que o brasileiro já era ansioso por natureza, né? Por natureza. Uhum. E, Daniel, se nós pensarmos numa definição, vamos falar assim, ansiedade, ela é o quê? É uma sensação de desconforto que nós estamos em iminente perigo, né? Então, nós estamos sempre postos para um combate, para uma luta. Então, essa preocupação, isso que nos ocupa antecipadamente, quem pode adoecer, o que pode acontecer, eu vou perder o meu trabalho, são muitas questões que hoje acometem o ser, e isso gera toda essa inconstância. Então, há um desencadear químico também, há uma dificuldade na tomada de decisões, desencadeia, sem dúvida nenhuma, a dificuldade de concentração, de memória, desculpa, essa mudança da rotina, esse excesso de tarefas, porque agora é trabalhar em casa, é cuidar dos filhos, é cuidar da casa, são menos encontros com amigos, que é aquele momento de lazer, a qual também a gente revigora as forças, o momento de oração em comunidade, onde nós também compartilhamos ali riquezas imensuráveis, e na minha concepção pessoal, a ausência da Santa Missa, porque nós não temos, desde então, tido a oportunidade da comunhão. Então, assim, é um pesar gigantesco em muitas frentes. Então, como que nós poderíamos amenizar isso, se é que nós podemos dizer, porque é aquilo que eu digo, nem sempre ainda que nós possamos dar algumas sugestões, cada indivíduo vai ter que entender o que é que lhe causa esse gatilho, porque muitos estão desenvolvendo esse gatilho do medo exagerado pelo excesso de informações e informações equivocadas. Então, é bom que se escolha um local sério de informações e que seja visto uma vez por dia, não fique a todo tempo diante de múltiplas informações e também dessas informações de morte, enfim. Eu penso que restabelecer, adequar uma nova rotina, né, porque também nós precisamos entender o horário de acordar, de almoçar, de estar à mesa, de fazer as atividades, de criar novas possibilidades, né, de se exercitar, se possível, por dentro de casa. Por quê? Infere em questões químicas, a atividade física nos beneficia, as questões alimentares. Se nós formos perceber quão prejudicial os doces, são os alimentos inadequados, e muitos psiquiatras, nutricionistas que já passam aí, nós temos aí a doutora Gisela Fabioli, que é uma pessoa católica, sim, ela é da Canção Nova, ela vai dizer das afetações químicas que geram uma questão alimentar, né? Temos outros psiquiatras, muitos no YouTube, que falam sobre a temática. Então, como nós temos nos alimentado, a autocobrança, né, Daniel? Eu particularmente sofro desse mal, porque você tem que fazer tudo, tem que dar conta de tudo, e aí você tem que ser mais flexível também, não ser tão rígido consigo, tão punitivo, ser mais flexível com as bagunças. Quem tem criança pequena em casa sabe como é. A minha sala é um playground em tempo integral. E como que eu vou tirar isso da criança que tem 6 anos, que lá na escola ela brinca a manhã inteira? Então, tem que ter maior tolerância, compreensão. É importantíssimo. Na minha concepção, eu faço muito contato com amigos nessas realidades virtuais. Como nós estamos fazendo aqui num cenário de comunidade, nós percebemos
você não parou de realizar a sua missão ante a sociedade, frente à missão da sua comunidade. É isso? Exatamente. Eu creio que todo mundo teve que se adaptar a uma nova rotina, né? Inevitável. Comunidades, sacerdotes, pais e mães, crianças, tudo vira novo. A forma que eu acredito que a gente lida com esta nova rotina é o que nos causará bem-estar ou mal-estar, não é verdade? Porque você imagina, todo mundo dentro de casa se consome mais comida, bebida, não é? Sim. Tudo você gasta e depois você fica preocupado porque não tem dinheiro para pagar, porque tem que ir no supermercado comprar e fica com o medo de que não vai ter nas prateleiras para comprar e assim por diante, ou o dinheiro para comprar. Veja como isso gera uma bola, vamos dizer assim, né, na nova rotina que a gente vive, que pode nos gerar uma ansiedade, acho que doentia, não é? Eu fiquei pensando, Vanessa e Edson, logo no começo da pandemia, o que me deixava mais triste era ver o pessoal correndo aos supermercados como que fosse saquear tudo, sabe? Para comprar. Nós que vivemos de comunidade, sabemos que o que temos, temos que partilhar, não é? Já a sociedade estava acostumada ao consumo desenfreado e o medo de acabar fazia com que fosse lá consumir mais e mais. Só que nós vimos que dentro disso tudo Deus ainda falava aos corações, né? E os bens essenciais estão continuando dentro do possível, e as pessoas percebendo que os mercados não se esvaziaram, e houve todo um pensamento, né, de ajuda mútua dos caminhoneiros que não pararam, das empresas que continuaram a produzir os bens essenciais. Isso eu vejo a mão de Deus também agindo, porque você imagina, se parasse tudo realmente, se acontecesse o tal do lockdown, que todo mundo está com medo agora. Fala essa palavra, o pessoal agora estremece. Parece que é a palavra gancho agora, né? Que está engatilhando a ansiedade para todos, né? E faz o povo ir para o mercado correndo. Exatamente, pessoal. Bom, de qualquer forma, a rotina mudou. Lidar Sim. com ela é que. Uma pergunta então: vocês acham que os meios de comunicação estão ajudando ou estão piorando as coisas? Responder? Olha só, os meios de comunicação, né, eu vejo que assim, nós precisamos tomar cuidado com algo que é importante, né? Criar, um fluxo, criar um fluxo de informações. Isso é, não ficar checando continuamente sobre a doença. É igual, tem amigos que ligam a televisão, todo o tempo lá, sabe tudo sobre a doença. Então, nesse contexto não é muito bom, né? Então, é importante ver em momentos específicos, né? Eu Exato. vou ver de manhã, vou ver à noite, né? Veja, o isolamento, ele favorece o aparecimento de diversas questões, além de aumentar, de intensificar algumas que já existiam, tipo a própria ansiedade que nós falamos, a depressão, algumas pessoas já são depressivas, melancólicas. Só que uma coisa importante entender, isolamento físico de isolamento emocional ou social. É diferente. O momento que nós estamos vivendo é um momento de isolamento físico, né? Porque, veja, as redes sociais, elas podem nos favorecer a aproximações, inclusive, até de pessoas que estão em outro país. Nós não Verdade. estamos isolados socialmente, né? Então, veja, é importante dizer que o trauma coletivo, né, se enfrenta com ações coletivas. E nós somos pessoas únicas, né? Então, se cada um parar e pensar de que maneira eficaz pode contribuir do seu jeito, da sua maneira, para diminuir esse sofrimento emocional dos outros, seria importante, usando o quê? Os meios de comunicação, né? Porque essa responsabilidade com o bem-estar do outro vai gerar impactos, né, sobre o tempo que vai demorar, ou de que forma vai se espalhar ou não esse vírus. Então, temos que compartilhar coisas boas, não fatalistas.
catastróficas. Tem pessoas que ficam compartilhando coisas que não vai agregar, né? Um exemplo legal, temos que compartilhar o que a nossa cidade, exemplo, a cidade de Santo André, o que ela está fazendo, né, como rede de apoio para ajudar no combate do coronavírus. Temos o Bruno Daniel, né, temos aqui o Del Antônia. Quando você compartilha isso, as pessoas elas começam a focar não na doença, né? Nós não podemos focar na doença, nós temos que focar naquilo que nós podemos fazer, e não adianta, né, a gente, pelos meios de comunicação, as redes sociais, ficar olhando o que aconteceu lá na China, na Itália, quantos mortos, as pessoas enterradas, porque esse quadro nós não podemos mudar, mas o que está no meu controle e que eu posso mudar? Amém. Concordo com a sua partilha, viu, irmão? É o que eu penso também. Eu dizia para a comunidade, nós temos uma frase do carisma, né, que eu sempre repito, ela: o caos ocupa espaço. E ele ocupa espaço dentro de nós, não é? Se a gente atrai isso, só vê isso, só se alimenta disso, se torna verdadeira aquela frase: você é o que você consome, o que você come, não é? Então, assim, é claro, a gente precisa de informações verídicas, né, para se cuidar do governo, né, dos órgãos governamentais. A função deles é orientar a comunidade presente para que tome os devidos cuidados, mas basta, não é? A outra parte é se alimentar de oração, de esperança, de fé, de que tudo vai passar, de que teve outros casos na história. Nós não vivemos, mas outros, né, outras gerações viveram coisas piores do que estas, não é? Então, por sermos uma sociedade muito rápida, de globalização, de informação contínua e feroz, né? Eu creio que se alimentar mal da informação hoje é um perigo catastrófico, realmente, concordo, não é? Graças a Deus que nós temos hoje o Facebook, o YouTube, o WhatsApp para conversar com os nossos, né? Minha mãe está lá no Paraná. Ela foi para lá no sítio com a minha tia, são idosos, minha mãe, meu pai, meus tios estão lá se cuidando. A gente achou melhor que fosse assim. E mata a saudade como? WhatsApp, não é? Chamada de vídeo. Verdade. Agora, se você for pensar, há 15 anos atrás, nós não tínhamos isso. Você tinha que fazer uma ligação e olha lá se conseguia, às vezes, encontrar. Nem todos tinham celulares, né? Ou um pouquinho mais para trás era carta. Você imagina se fosse nessa época? Misericórdia. Eu te cortei, Vanessa, pode partilhar o que você Não, fala. é importante, dentro disso que vocês estão falando, quando a gente vai pensar nessas comorbidades, porque o que a ansiedade também tem por comorbidade? A depressão, né? Até pessoas. Então, nós não podemos ignorar que nós, psicólogos, as pessoas da área da saúde mental, já conhecem o enfrentamento que muitas pessoas têm consigo mesma de aceitar que tem um processo de ansiedade que precisa ser olhado, que tem tais predisposições. Então, eu escutava hoje uma pregação do Frei Gilson que dizia quantas pessoas estão se suicidando. Porque existem não somente as depressões que são de um cunho orgânico, que são endógenas, mas as exógenas, que acontecem a partir de traumas, de perdas, de dificuldades nas administrações emocionais. Então, nós temos que pensar que nós, aqui, que somos cristãos e estamos inseridos em uma comunidade, temos uma graça de contarmos com a espiritualidade para, nesse tempo, transpormos a diversidade. Mas é verdadeiro que muitos irmãos nossos não têm esse recurso. E como lidar com isso, mesmo ante a esse cenário? Cabe ressaltar que, antropologicamente, independente de acreditar em Jesus, na Virgem Maria, nós podemos transpor isso. Então, é preciso, o ser humano, ele tem inerente a ele essa capacidade de lidar. Por isso que a gente vê tantos sobreviventes de campos de concentração, de realidades de pandemias passadas,
Mas, diante de toda essa realidade, como nós estamos nos posicionando? Porque também requer e convoca de nós uma responsabilidade, né? Sua mãe está no Paraná, teve a graça de poder estar no Paraná, mas e Sim, quantas pessoas que estão aqui, que vivem com pessoas que precisam sair para sustentar os seus filhos e que voltam para realidades, como já foi exposto, né, nas sim. mídias, pessoas que moram com idosos e que correm esse risco. Eu acredito que a fé, nesse momento, também é algo que deve ser posto em movimento, porque é no momento de angústia que nós recorremos a nosso Senhor, quando Jesus, eu acredito muito no Brasil, sabe, esse país orante, esse país que crê, que se une, e que hoje, né, estávamos unidos, eu não estava porque estava em atendimento, mas eu vi um post que o Brasil estaria em oração. Sim. Gente, isso é lindo, isso nos une, é a força motriz, essa fé, o Espírito Santo. Então, tudo isso deve ser considerado, é dado relevante para que a gente consiga transpor tudo com muita responsabilidade, sabedoria e graça do Espírito Santo, sem dúvida. Você acredita que a oração aumenta a resiliência das pessoas, Vanessa, Edson? Eu acredito que quando nós temos alguém, quando nós nos deparamos com o nosso limite e nós temos a condição de elevar o pensamento e depositar a nossa confiança em alguém que nós entendemos que está no domínio de todas as coisas, nós entendemos que toda e qualquer coisa que acontecer para conosco está sob o cuidado daquele que nos criou. Então, eu acredito que quando você une, e a ciência também já comprova isso, que há melhora em pacientes que têm a sua espiritualidade É verdade. efetiva. Então, não é somente um senso comum, mas a ciência já prova isso. Que maravilha, é isso mesmo. Bom, mudando um pouquinho o rumo da prosa, qual o lado bom do isolamento, se é que a gente pode dizer assim, né? Porque Deus tira proveito de todas as coisas. Isso a gente sabe como cristão, que até o não dele para nós é um sim, não é? Agora, Sim. qual o lado bom do isolamento? O que nós podemos tirar de aprendizado deste momento que nós estamos vivendo? Gostaria que vocês partilhassem um pouquinho. Vocês já deram umas Sim. pinceladas aí, mas vamos direto ao ponto, né? Olha, falando da minha particularidade, na minha vida, o lado bom é que eu estou vencendo um grande leão. Eu estou num processo de autoaceitação gigantesco. Por quê, Daniel? Porque eu me coloquei nas redes sociais. Algo que outrora, para mim, era absolutamente aversivo. Olha só. Então, eu tinha uma dificuldade, tinha não, tenho, estou em processo. É que o meu marido ele é santo, então ele me ajuda a caminhar, porque eu falo, gente, para que a gente precisa se expor? Eu não gosto de me expor, mas na verdade não é se expor. Quando eu penso no outro, eu me coloco no movimento de sair de mim mesmo. Mas quando eu olho para mim, as minhas tendências egoístas, eu tendo a ficar no meu canto, pensando em mim, na minha casa somente. Mas para mim, o desafio, o lado bom disso é falar: ah, Jesus, eis-me aqui. Então, eu me coloco nesse movimento por um propósito, o reino. Então, para a Vanessa, eu acredito que isso tem sido um ponto bom. Amém. E E você, eu, Edson? bem, eu acho não, eu tenho certeza que é um exercício de empatia, né? Essa questão de estar em casa obedecendo às autoridades de acordo com aquilo a qual nós estamos sendo orientados, mas com que essa empatia, esse exercício de empatia, de nos prevenir, faz com que gere também, a gente saia de nós mesmos para estar ajudando o outro, né? Porque eu me protegendo, eu estando em casa, né, cumprindo com o protocolo, é a mesma coisa de estar cuidando do outro. É verdade, acreditamos nisso também, né? E uma pergunta para aqueles que estão nos acompanhando. Aí você em casa tem percebido que sua saúde mental está bem? Tem rezado bastante? Tem se preocupado demais, além do necessário? Ou está tomando os devidos cuidados e esperando em Deus? Fica aí essa questão
para você que está participando conosco. Tem bastante gente escrevendo aqui, colocando as suas opiniões. Eu vou postando aos pouquinhos, né? Depois vai ficar lá também na partilha do Facebook, né? Olha, a verdade, Edson e Vanessa, é uma só para todos. Todos perdemos um pouco durante esta pandemia e isolamento, né? Alguns o emprego, outros o seu salário, outros, inclusive, vidas humanas. É trágico, é triste, né? Mas nós sabemos que de tudo isso, Deus tirará algo para o seu povo, né? E eu, como cristão, é claro, ninguém quer pagar para ver, né? A gente acredita que a doença existe, ela tira vidas, ela é perigosa, mas não ao ponto, como eu disse, do pânico que gerou em toda a sociedade, que se fizer isso que vocês partilharam, né? De se cuidar, de ter empatia pelo próximo, a gente vai passar por ela, né? Então, Deus tirando um propósito de todas as coisas, nós temos esperança no futuro, não é? Cumprindo. Eu vi a carta do senhor bispo agora, que saiu, acho que ontem mesmo, né? Que ele mandou falando que ele vai seguir o que pediu os órgãos governamentais de manter a igreja ainda fechada até o dia 31 e depois ele vai anunciar a necessidade de ir voltando, né, as celebrações com o devido cuidado. Vi também que lá em Roma, parece que dia 18 agora vai ter a primeira missa novamente com fiéis presentes, mantendo toda também as regras de higiene, de conduta, né, dos cuidados. Isso prova de que as pessoas sentiram realmente que houve uma mudança, de que perdemos para ganhar, né? Como dizia São Felipe Neri, é preciso perder para ganhar, né? Aquele que perde a sua vida por mim, ganhá-la, diz a palavra de Deus. Então, tudo que nós estamos perdendo, eu creio, nesse período de pandemia e isolamento, nós colheremos muitos frutos no futuro, não é? Eu nunca vi tanta gente rezar, assim, né? Pessoas voltando, pessoas sentindo saudade da igreja, pessoas sentindo saudade dos familiares. Então vejam só, né, em toda essa situação, a gente tira grandes crescimentos espirituais, que são exigidos de nós, né? Eu não sei se vocês veem assim também, mas nós estamos vivendo numa sociedade não só líquida, mas uma sociedade sem fé, né, com a fé só nos seres humanos. Agora, tirou a capacidade do ser humano, dos médicos, da cura na base científica, o que sobra de nós? Não é verdade? Voltamos para quem? Para o ser superior, para Deus, não é? Então, eu creio que de tudo isso a gente tira um grande aprendizado. Bom, caminhamos para o nosso finalzinho de programa já, né? Apesar dos entravamentos aí, porque eu não quero ocupar muito a noite de vocês também, né? Falamos do lado positivo de estarmos em casa, de aprendermos as coisas novas rotinas, né? Gostaria que vocês partilharam alguma dica ou valores que vocês acreditam que pode ajudar as pessoas, né, como estudiosos aí da área da psicologia em casa. O que pode ser feito para ajudar nesse tempo? Porque nós ainda temos até dia 31 e não sabemos o que vem depois, né? A gente tem que ter um pouco de paciência. Então, como administrar aí as emoções, né? Conversar ajuda, existe terapia online, como que as pessoas podem se ajudar e ajudar aos outros nesse período? Eu penso que é muito importante a autoaceitação. Tem dias que você está mais sensível, mais irritado, não está muito bem, e tudo bem, né? E tem dias que você estará mais disposto, mais animado. Ok, então entender que pode haver uma inconstância, seja nas emoções, seja na própria vontade de ter uma vida de oração ou não. Eu penso que nós temos que olhar para a nossa humanidade, porque somos humanos, respeitando-nos. E a partir disso, cada ser identifica o que lhe apraz ali, o que lhe leva para um encontro consigo, com Deus, com o outro. Eu encontro muito isso na escuta de formações, por exemplo. Então tem que ver uma boa música, muitas vezes sentar e conversar, dialogar. Tem vezes, Daniel, que é 3 da manhã, eu cutuco ele assim e falo, vamos tomar chá? E eu tenho a graça de ter a companhia dele, porque imediatamente ele fala, vamos. Porque
necessariamente, nesse momento, comumente, há alguma inquietação. Então, não é que não existirá as inquietações, não é que nós estaremos constantes, assim, estáveis. Não, nós temos as nossas oscilações naturais dentro do ser humano, principalmente as mulheres que têm as suas questões hormonais também. Então, como lidar com isso, né? É preciso se respeitar, é preciso se conhecer, né? Qual é o fator desencadeante? Eu penso que ser muito mais silencioso, sensível à escuta, para que as posições, os posicionamentos sejam mais assertivos, não sejam posicionamentos ali movidos pelas emoções, porque nós podemos errar, podemos falar algo que seja até bom, mas de maneira inassertiva, inadequada, em tom inadequado, porque conviver 24 horas para quem não tinha o hábito é difícil, é diferente, não é difícil, é diferente. Tinha pessoas que saíam 7 horas de casa e retornavam às 19 e tinham o esposo a partir das 19. E como é ter esse esposo desde as 7 da manhã às 7 da manhã do outro dia? Então, entender que é um tempo oportuno para auto se conhecer e também conhecer o outro, conhecer os filhos. Então, eu penso que a prática das virtudes, que o que é a virtude? É hábito, né? Decidir-se pela bondade, pelo silêncio, pela temperança. Tudo isso vai fazer com que nós consigamos. Então, fica uma dica, Daniel. Eu acredito que estudar lá, professor Felipe Aquino, sobre as virtudes, é o início de uma mudança, de uma mudança pessoal e que, consequentemente, vai ressoar em todos que nos circundam. Porque quando eu mudo a mim mesmo, aí eu mudo o ambiente onde eu estou. E é tolo pensar que nós mudaremos o outro. Nós não vamos mudar ninguém. A única pessoa a quem podemos mudar somos nós mesmos. Diante do cenário, o que a vida tem me pedido e como eu tenho respondido, né? Eu acho que tudo isso é muito importante refletirmos. Amém. Edson? É isso, eu vejo assim, é importante quem fazia tratamento terapêutico, esse é um momento que não deve se parar. Você veja que a terapia online, a qual você está perguntando, ela não era liberada para todos. Contudo, o Conselho Federal de Psicologia, né, o CFP, ele entende, né, a questão hoje emocional do povo e acabou liberando para que os profissionais atuassem, né, online para amparar essas pessoas, porque ele entende, né, que essas pessoas elas precisam desse momento de amparo e é como se o CFP estivesse falando, olha, nós estamos aqui. Eu achei isso aí tremendo, tremendo. Agora, algo interessante também é a gente manter um nível mínimo de previsibilidade. Por quê? Quando a gente se esforça para manter esse nível mínimo de previsibilidade, o nosso cérebro ele reage de uma forma, se a gente ele reage de uma forma negativa, né? Quando nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, se nós não tivermos isso em mente, quando que volta às aulas, você veja as crianças, quanto tempo vão ficar em casa, vou perder o trabalho ou não, quanto tempo ainda vai durar a economia. E isso causa um desajuste emocional, a qual é lógico, abaixa o sistema imunológico, levando a cada um de nós ficarmos mais suscetíveis e vulneráveis a essas situações. Então, eu vejo, precisamos readaptar, né, manter a nossa rotina, né, para que o nosso cérebro entenda isso, e readaptar algumas dessas rotinas, né, dentro do que é possível, para que a gente fique mais tranquilo conosco mesmo. Porque quando nós conseguimos desenvolver um certo nível de previsibilidade, de certa forma, nós conseguimos neutralizar, parar esses pensamentos intrusivos de ordem catastrófica, que é o que nós apreciamos aí. Todo mundo
preocupado, mas nós temos que entender, veja, esse momento é um momento difícil, mas vai passar. A peste negra passou, né? A gente percebe lá, a gripe espanhola passou, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, tudo vai passar. Só que, veja, se nós não entendermos, não estabelecemos rotinas para uma manutenção psíquica, depois que passar a Covid, nós vamos ter uma pandemia de sofrimento psíquico. E isso não tem necessidade. Ao invés de nós ficarmos pensando nas dificuldades, vamos transformar, assim como a Vanessa disse, este momento que estamos vivendo em oportunidade. Porque a vida, ela é como uma moeda. Eu vi isso hoje, né, de uma psicóloga, achei muito interessante. É como uma moeda em rodopio. De um lado está a Covid-19 e do outro lado está a oportunidade que nós temos de fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer dentro da nossa casa. E se a minha casa, se a nossa casa não for o melhor lugar onde nós podemos estar, vai ficar difícil. Por isso nós estamos vendo, né, conflitos entre casais, porque a rotina foi mudada, a pessoa saía para trabalhar, voltava só à noite, e ali na refeição é onde partilhava com a família. Então, você veja casais em conflitos, agressões à mulher. Então, pensando em tudo isso, é preciso, né, fazer com que nós não saiamos deste momento com nenhuma sequela emocional, trabalhando a nossa rotina, respeitando a individualidade do outro dentro de casa. Tipo assim, cada um, antes disso, tinha sua individualidade. E é importante entender que dentro da minha casa, eu preciso da minha individualidade. Preciso de um momento para fazer isso, um momento sozinho comigo mesmo, para refletir sobre a minha própria vida. E não posso cobrar do outro. É claro que o outro às vezes traz conteúdos de não se sentir bem, mas o outro precisa entender que nós não somos obrigados a resolver o problema dele nesse momento. Cada um deve se ressignificar nesse momento. Amém. Daniel, só uma informação. Claro. Na cidade de São Bernardo, eu tenho alguns pacientes que estão passando normalmente em consultas psiquiátricas. Na cidade de São Bernardo, se necessário for, temos psiquiatras que eu não conheço pessoalmente, mas tenho pacientes que têm ido a consultas com muita rapidez. Então, receitas precisam ser antecipadamente, cuidadosamente regularizadas, não esperar vencer, não esperar para marcar consulta. Os atendimentos online, eles cresceram, como o Edson disse, o CFP liberou, porque outrora precisava de um prévio cadastro. Nós fizemos o cadastro, só que diante das análises foi previamente autorizado, não que a posteriori não vai ser passado o pente fino e o cadastro vai ser validado. Então, boas leituras, boas músicas, bons cafés virtuais, alimentar-se de bom conteúdo e tudo isso. E eu finalizo assim, dizendo o que Nossa Senhora de Fátima disse ontem, né? Quando nós relembrávamos o que ela disse lá na Primeira Guerra: orem, rezem o terço, porque ele trará o fim da guerra. Quantas vezes ela disse isso? Rezem o terço. E eu acredito que a oração do Santo Terço, que é a contemplação da vida de Nosso Senhor, faz com que o nosso pensamento fique elevado e nos ajude a transcender esse momento. Acho que essa é a melhor sugestão. Amém, que maravilha. Olha, foi um cafezinho muito bom, viu? Uma partilha muito boa. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, viu? A comunidade de Anunciação, a você, Vanessa, que a gente já conhece, né? Nos tratamentos. Obrigada. Ao Edson, aí, irmão de caminhada, da Frater Santo André também. E dizer para vocês continuem firmes aí no apostolado, na vocação, na missão de vocês, de pais, de consagrados, de missionários,
porque foi assim que Deus nos chamou, justamente para este tempo. Nós estamos no tempo certo, vivendo o que precisávamos viver, não é? Hoje a gente entende até uma resposta para a nossa vocação, né? Seja ela qual for. E não é só você não, viu, Vanessa, que está aí sofrendo um pouquinho na frente das câmeras. Você não deve saber que para todos os mais tímidos, né, quando se expõe assim ao mundo todo, é complicado. Mas a gente vai dando um jeito, né? Então, muito Sim. obrigado, viu? Deus abençoe vocês, eu agradeço. E espero que a gente consolo. possa marcar. Não é só vocês não, viu? Eu fui bem resistente, mas assim, a gente tem que fazer né, porque fomos chamados para isso, né? Mas eu Isso. agradeço, viu, irmãos? Deus abençoe vocês por esta partilha. É claro, teríamos muito mais coisas. Eu anotei muito mais coisas para a gente falar, mas não dá tempo. Quem sabe a gente programa aí mais para frente um novo bate-papo, viu? Deus abençoe, muito obrigado. Amém. Muito obrigada, Daniel. Um beijo na Angélica, nas meninas. E nós vamos continuar. Para a glória de Deus sempre, viu? Muito obrigada pelo carinho e pelo convite. Amém. Continue rezando por nós rezaremos por vocês, viu? Muito grato. Deus abençoe. Graças. Amém. Tchau, Daniel. Tchau, boa noite, irmãos. Tchau, tchau. Boa noite. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Estamos aqui no programa Café Virtual, chegando ao fim. Hoje conversamos com a Vanessa e o Edson da comunidade de Anunciação de Santo André. Então, só para a gente encerrar, administre suas emoções, né? Controle sua ansiedade, reze, pondere, leia, né? Fique calmo, né? O caos não ajuda neste momento. Conversar ajuda. Então procure, você que fazia terapia, ouvimos aí que está aberto, né? Continue, converse com os irmãos, ligue para os seus parentes, né? Filtre suas emoções também, como você recebe as informações. Se não está te causando bem, deixe de lado, procure novas informações que lhe ajudam, né? Não é ser alheio, mas é tratar as coisas com uma realidade espiritual, né? Mais cristã, tá bom? E mantenha a sua rotina, arrume suas coisas, leia seus livros, arrume sua casa, ouça uma boa música, põe em ordem, né, a tua vida, você que está ficando em casa ou que está fazendo revezamento de trabalho, dê um jeito de ocupar-se de coisas boas e santas, tá bom? Agradeço a sua participação. Tivemos um grande problema no começo aqui do nosso programa, porque caiu a conexão com o YouTube, não sabemos o que aconteceu. Vamos agora analisar, né, tecnicamente para ver o que aconteceu. Transmitimos hoje pelo Facebook a maior parte do programa. Você compartilhe para nos ajudar e, assim que possível, se inscreva lá no nosso canal do YouTube quando tudo retornar. Eu espero que assim seja, tá bom? Muito obrigado, quero rezar fechando esta noite com você. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Obrigado a você que permaneceu conosco nesta noite. A gente se encontra em breve num novo café virtual. Acompanhe a gente nas redes sociais. Boa noite, Deus te abençoe.